1 Crônicas, capítulo 13, verso 12. Foi algo que Davi falou, e eu tenho feito essa pergunta para mim nos últimos dias. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 12. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, 1 Crônicas, capítulo 13, verso 12. E aquele dia temeu a Davi a Deus. O que aconteceu? Temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Não é como trarei a Israel, não foi como trarei ao meu povo, porque ele já era rei, não foi como trarei a nação. E ainda que talvez esse sentimento e essa pergunta fosse ampla, ele fez a seguinte pergunta: como trarei a mim a arca de Deus? Vamos orar. Baixe a sua cabeça. Pai, nós te adoramos. E nós te agradecemos. Porque o Senhor nos permite experimentar da tua presença. E a tua presença, Senhor Deus, é tudo que precisamos. O Senhor nos permite experimentar, sabe, dessa presença que nos preenche, que nos enche, que nos move. A gente se apaixona por ela, Pai. E a gente começa a se tornar dependente dela, totalmente dependente. Antes de eu falar, precisamos. Tu cantavas. E é por isso que nós oramos, Pai, nos ensina a trazer a tua presença até as nossas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor, queridos. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Eu pedi que colocasse a letra para que a igreja cantasse junto. Tu tens sido tão bom pra mim. Aleluia. Fica à vontade. Amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. aleluia. Precisamos da sua presença. Precisamos da sua presença. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh,
adoramos, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Por enquanto se assenta. Queridos, Davi aqui viveu um momento crítico da sua vida. Porque aqui ele fazia menção da arca de Deus, o cavode, a presença de Deus no meio do povo. Grande era o desafio que Davi tinha nas mãos e por isso que ele temia neste momento. Observem só, a arca havia sido roubada tempos antes pelos filisteus. E ela havia ficado durante muitos anos, precisamente 20 anos longe do povo. A palavra de Deus fala no livro de 1 Samuel que durante esse tempo o povo sentiu falta. Eles sentiram saudade. Porque enquanto Deus estava presente em meio do povo de Israel, eles experimentavam vitórias, eles experimentavam graça, havia cura, Deus fazia no meio do povo, eles eram um povo temido, eles eram um povo que conquistava. Mas houve um tempo em que o povo teve seu coração completamente endurecido e corrompido. Nesse tempo, querido, o povo ele era governado, né? Ele era julgado, havia um governador, no caso um juiz, que era Eli. E diz a palavra de Deus em 1 Samuel que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e estes tinham sido colocados como sacerdotes no templo para cuidar da arca de Deus. 1 Samuel isso. E aí a palavra de Deus fala, queridos, que esses 2 homens, eles eram maus, faziam muita coisa errada diante dos olhos de Deus. Eles levaram prostituição, eles se envolviam com mulheres, eles tomavam para si aquilo que não era de Deus, eles não respeitavam mais a presença de Deus. Esses homens, eles desagradavam a Deus, não respeitavam a presença de Deus, a arca que ali estava. Então a presença de Deus já estava despercebida aos olhos dele. A palavra de Deus fala ainda no livro de 1 Samuel que houve um tempo em que as reclamações do povo chegavam até Eli, e quando ele foi falar com seus filhos, esses não quiseram ouvi-lo, endureceram o seu coração, mas já havia no coração de Deus matá-los, porque era terrível o pecado que eles cometiam diante de Deus e diante da presença do Senhor. Eles já não respeitavam mais. Então o que aconteceu? Um belo dia, sai Israel a pelejar contra os filisteus que já estavam acampados, prontos para lutar contra o povo. E eles então, na primeira intervenção, na primeira investida de Israel contra os filisteus, eles perderam 4.000 homens nessa batalha. Eles na hora começaram a questionar, o que aconteceu? Onde está a presença de Deus? Por que a presença de Deus não está mais conosco? Por que Deus nos trouxe esse pecado? É assim, nós muitas vezes perdemos a presença de Deus pelos nossos erros, porque a palavra de Deus nos ensina que são os vossos pecados que fazem separação entre eu e vocês. Ele deixa claro, olha, minha mão não está encolhida, meu ouvido não está tapado, os meus olhos não estão encobertos, para que eu não possa ouvi-los e ajudá-los, mas são os vossos pecados que fazem separação entre eu e vocês. Mas nesse momento o povo começou a querer questionar e a querer considerar que o problema daquela derrota tinha sido a ausência de Deus, que Deus os havia abandonado. Então alguém resolve cogitar, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a arca da aliança para o meio de nós, vamos trazer ela aqui para o meio do campo de batalha e certamente nós vamos ser vitoriosos. É assim, quando você perde a intimidade com Deus, você começa a lançar a mão de um monte de simpatia gospel, de amuleto gospel. Aí eles começaram a achar que ter a arca da aliança só pelo ter o objeto, mas não ter a presença, e é isso que eles não se deram conta, que aquilo ali seria suficiente para fazê-los vencer. Já viu quando você perde o jeito com alguma coisa, e na hora que você é obrigado, por alguma circunstância, tem que lidar com ela, e você fica todo sem traquejo, sem saber como lidar? É como você, quando às vezes assim, como eu, quando às vezes eu erro, falho, dou uma tropeçada, aí eu vou caminhando, está tudo bem, vou caminhando, e de repente as coisas apertam para o meu lado e eu resolvo voltar para Deus. Aí eu volto sem jeito, sem graça, todo sem saber como lidar com a situação, e aí eu começo a tentar ver começo a arranjar jeitinhos, né? E a gente começa a arrumar jeitinhos para se aproximar de Deus. E aí o que aconteceu? Eles foram até lá e falaram com os 2 filhos de Eli, os 2 filhos de Eli vieram acompanhando a arca. E quando a arca chegou, houve um brado, houve um grito. O povo começou a comemorar, os soldados começaram a se comemorar.
O grito foi tão grande que os filisteus lá no arraial deles ouviram e começaram a falar entre eles: o que será que deve estar acontecendo? O que será que está acontecendo? Começaram a achar que agora Deus estava com Israel, e que a presença de Deus estava com Israel. Na hora os filisteus começam a falar entre si: olha, chegou lá entre os israelitas a arca, aquilo que representa a presença de Deus, e é necessário que nós filisteus lutemos como nunca lutamos, para poder tentar ganhar essa guerra. Só que a palavra de Deus fala o seguinte, queridos, que Israel então naquele momento volta novamente contra os filisteus, e agora já não foram mais 4.000, mas 30.000 homens que morreram nessa segunda intervenção. Uma das coisas que a gente aprende nesse contexto, nesse primeiro contexto, dessa primeira parte da história, é que a presença de Deus, nós precisamos saber como nos relacionar com ela. Que a presença de Deus, querido, ela não vem por atitudes, por gestos, por mandingas, sei lá. Tem que ter intimidade, ela é resultado de intimidade, ela é resultado de você saber acessar o coração de Deus. A presença de Deus, querido, ela é algo que nós precisamos saber como acessar, como alcançar. Naquele tempo, naqueles dias, Israel sofreu uma grande perda por não saber acessar a presença de Deus. O povo estava em pecado, estava errado, com o coração endurecido, afastado de Deus, mas achou que simplesmente pelo fato de trazer a arca da aliança, tudo se resolvia. Simplesmente porque eu vim num culto de domingo à noite, tudo se resolve. Simplesmente porque eu venho num culto de quinta-feira, tudo se resolve. Simplesmente porque eu venho num culto de quarta-feira, tudo se resolve. Mas nada vai se resolver enquanto eu não souber chegar verdadeiramente à presença de Deus. Queridos, naquele momento, diz a palavra de Deus que a arca ela foi capturada. Os filisteus então roubam a arca da aliança. Já não bastassem terem perdido a guerra, agora eles também perdem a presença. É assim, toda vez que eu e você desobedecemos, nós também perdemos a presença. Então, querido, o problema da desobediência é que ela não só traz prejuízo, ela também te afasta da presença de Deus. Agora o povo já não tinha mais com ele a presença. A presença é levada pelos filisteus, e durante 20 anos ela é mantida afastada do meio do povo. Durante 20 anos, Israel teve que conviver com a ausência da arca da aliança do Senhor. Até que Davi então, quando já tendo sido colocado como rei, tendo sido ungido como rei, resolve reunir um conselho, que é o que diz esse capítulo 13, o livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Davi reúne então um conselho, os principais capitães, os grandes líderes, todos aqueles que eram seus subordinados, e fazem ali um conselho. E nesse conselho eles resolvem então querer trazer a arca da aliança de volta. Então eles resolvem, então, amém, vamos trazer. E aí eles resolveram ir até as terras de Abinadab, onde a arca estava nas terras de Abinadab. Estava lá guardadinha, mas também estava lá sem ter acesso. O povo não tinha acesso à presença de Deus naquele tempo. Então eles vão até lá e resolvem trazer a arca. Mas observe que o texto ele é muito claro. Tendo Davi separado, Davi preparou tudo, sabe? Davi colocou as coisas, botou as pessoas, separou fulano, beltrano e ciclano, vamos trazer a arca. E aí o que acontece? Eles resolvem chegar no lugar, pegar a arca e colocar a arca sobre um carro, uma junta de bois, e então a arca vem sendo trazida, porque o propósito, a intenção era voltar a arca para Jerusalém, voltar a presença de Deus para Jerusalém, amém? Havia uma boa intenção, sim ou não? Mas o problema, queridos, que de boa intenção o inferno está cheio. Deixa eu lhes dizer uma coisa: boas intenções, se estão fora do propósito de Deus, podem se tornar maldição. Eu posso ter muitas boas intenções, mas se essas intenções não estiverem alinhadas com o propósito divino, de nada me servem. Deus não se move por boas intenções, Ele se move por propósitos.
Posso ouvir um amém? Não, querido. Deus não se move por boas intenções. Por boas intenções nós faríamos muitas coisas diferentes do que está no coração de Deus. Até como igreja, por boas intenções, tomaríamos atitudes movidos pelo coração, mas que estariam diferentes dos propósitos de Deus. Por boas intenções eu poderia dizer, para que mandar um missionário para a Tailândia? Para que mandar um missionário para a África, com tantas necessidades aqui no Brasil? Porque o propósito de Deus sobre a vida deles está na Tailândia, está na África, está no Camboja. E o Brasil, nós estamos aqui. Amém? Se há propósito de Deus para eles estarem onde estão, se eles não cumprirem, Deus cobrará deles. Agora, como há propósito de Deus para nós estarmos onde nós estamos, se não cumprirmos, Deus cobrará de mim e de você. Deus não é movido por necessidades. Deus ele é movido por propósitos. É sobre propósitos que Ele trabalha, é em cima de propósitos que Ele age. É em cima de propósitos que Ele libera, é em cima de propósitos que Ele abençoa. É em cima de propósitos que Ele envia, é em cima de propósitos que Ele sustenta. Tudo que Deus faz é em cima de propósitos. E queridos, isso não foi enxergado. E aí eu quero começar a entrar com a graça de Deus aonde seria o cerne aqui da nossa mensagem. Se eu tivesse que escolher um título para o que Deus me entregou, eu diria, entre o carro de bois e os ombros. Onde eu tenho levado a presença de Deus? Porque deixa eu lhes dizer uma coisa. A palavra de Deus fala que ali eles começaram a carregar a arca. Mas dado o momento, veio sobre o carro os dois filhos de Abinadab. Uzá e o outro me fugiu agora a memória. Aiô, quem não lembra de Aiô? Aiô, gente. Uzá eu lembro. Também a pior parte ficou para ele. Mas a palavra de Deus fala que enquanto eles carregavam a arca, dado o momento os bois tropeçaram, e a arca fez como se fosse cair. Uzá, preocupado, fez o quê? Lançou a mão e tocou na arca. Diz a palavra de Deus que naquele momento Uzá caiu morto. Então aquilo ali entristeceu o coração de Davi. E Davi então teve que abortar a missão de trazer a arca para Jerusalém. Os textos seguintes, 1 Crônicas, capítulo 14, capítulo 15, falam sobre o regresso de Davi. Quando agora ele vai diante de Deus e pega com Deus, e ora diante do Senhor, e ele busca conselho. E aí então Davi resolve fazer aquilo que deveria ter feito na primeira vez. Porque a arca de Deus, desde o início, como Moisés já havia dito, como já era uma instrução, ela não deveria ter sido carregada senão em cima dos ombros, e por homens, sacerdotes, não por animais. A arca do Senhor, ela deveria ter sido carregada nos ombros, e não puxada por uma junta de bois em cima de um carro. Agora vamos fazer uma rápida comparação do que significa algo sobre os ombros e algo sobre o carro. Carregar a presença de Deus sobre um carro, ou sobre uma junta de bois, significa levar a presença de Deus sem compromisso. Significa levar a presença de Deus de perto, mas sem se comprometer. Porque quando eu carrego alguma coisa, puxando um carro, eu estou carregando, mas eu não toco. Eu não preciso tocar. Quando eu estou carregando, eu não preciso me envolver. Sabe, se alguém me perguntar, alguém vai me ver até perto da arca, mas eu não estou comprometido com a arca. E esse foi o problema daquele dia. Deus não dispensou, não liberou a sua presença para que eu e você ficássemos andando em volta da sua presença. Ele nos trouxe a sua presença para que nós estivéssemos dentro da tua presença, para que a sua presença nos tocasse de alguma maneira. Ontem o Hélio, na sua ministração, ele falou, quando Deus pela primeira vez fez a convocação
A ideia de Deus é que toda a família de Israel tivesse um sacerdote, para que todos pudessem ir à presença de Deus, para que cada família tivesse um representante diante do Senhor. Mas aí o que aconteceu? Quando o povo viu isso, ele fez o quê? Ele tremeu, rejeitou isso, voltou a Moisés e falou: isso aí é demais, pesado demais para a gente não quer isso aí não. Sabe, queridos, carregar a presença de Deus sobre um carro de bois significa estar perto dela, mas não me envolver com ela. Carregar a presença de Deus sobre um carro de bois significa que eu até vejo, mas eu não sinto. Porque, queridos, quando eu carrego a presença de Deus num carro de bois, significa que eu sou aquele que passa a minha vida a contemplar a presença de Deus. Até vejo, até assisto, mas eu não participo dela. Para carregar a presença de Deus sobre os ombros, queridos, muitas vezes você tem preço para pagar. Quando você carrega a presença de Deus sobre os ombros, você está comprometido com ela, porque quando vem aqui, quando vem sobre os ombros, naturalmente isso aqui vai gerar marcas na sua vida. E o problema todo é esse, é quando eu e você queremos a presença de Deus, mas não queremos marcas. O problema, querido, é quando eu e você queremos a presença de Deus, mas não queremos o peso da responsabilidade. Carregar alguma coisa, só se carrega sobre os ombros algo que você quer proteger, apóstolo, algo que você quer afastar do chão e aproximar de você. Quando nós estamos carregando um filho e começa a haver um tumulto, a primeira coisa que a gente faz, a gente quer pegar o filho e botar sobre os ombros. Quando tem alguma coisa que é importante para mim e que eu preciso carregar com cuidado, mas eu sei que aquilo ali é pesado, a primeira atitude nossa é tentar apoiar nos ombros e para poder carregar. Carregar a presença de Deus nos ombros já significa se envolver, se comprometer, se deixar ser marcado por ela, se deixar ser envolvido por ela. A presença de Deus muitas vezes ela pesa, porque há um propósito na presença de Deus. Ou tu acha que Deus faz por fazer? O problema é quando eu e você não percebemos que algo que estamos vendo tem a ver com a presença de Deus. O problema é quando eu e você começamos a passar os nossos dias sem termos a percepção da presença de Deus. É quando a gente já não mais leva a presença de Deus aonde deveria estar e começamos a carregar a presença de Deus apenas por carregar. Aqueles homens estavam com boas intenções, eles queriam trazer a arca de volta a Jerusalém, mas estavam fazendo da maneira errada. Tem muito ministério morrendo, porque não está carregando a presença de Deus no lugar certo. Tem muito ministério morrendo, porque está puxando a presença de Deus em carros de boi. Porque você só se compromete com aquilo, querido. Você só vê compromisso quando aquilo com que você se envolve já deixou marcas na sua vida. E a minha pergunta é: Deus tem te marcado? A presença de Deus, ela tem te marcado? A gente precisa entender que a presença de Deus traz tanta coisa boa para a nossa vida. Nós somos presenteados com ela. Sabe, a presença de Deus, ela nos traz paz, nos traz vida. Salmos 27, capítulo 4. Quando o salmista fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para que eu possa desfrutar da presença do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O nome disso daqui é Shekinah, é presença. Davi sabia o que era a presença de Deus, e ele falava: a tua presença é algo tão bom, Deus, é algo tão bom, que eu não gostaria de ser privado dela. Eu não queria ser privado dela, eu não queria que ninguém me tirasse dela, eu não queria que o trabalho, que a circunstância, eu não queria que nada me tirasse da presença do Senhor. Ela é boa demais. Eu queria poder dormir e acordar só pensando nas tuas coisas e na tua causa, poder contemplar a tua face. Meus irmãos,
Eu falo da arca, eu lembro logo do tabernáculo. E aí quando eu lembro do tabernáculo, eu lembro do átrio, do santo lugar e dos santos dos santos. Aí quando eu lembro desses três, eu lembro de uma palavra, de Benihim, aonde ele numa pregação fala o seguinte: nós deveríamos ter 3 orações. 3 orações. Sabe, querido, no átrio é quando eu e você pedimos socorro. A gente clama por misericórdia, a gente pede ajuda. Nos santos dos santos, no santo lugar, é onde a gente intercede, é onde a gente ora, é onde a gente pede. E nos santos dos santos, é onde a gente contempla a face de Deus. Posso ouvir um amém? No átrio eu peço socorro, no santo lugar eu intercedo, nos santos dos santos eu contemplo a face de Deus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: quantos anos tem que você só está no átrio? Até quando? Até quando? Obrigado. Porque, querido, o objetivo central não é parar no átrio nem no santo lugar. O objetivo central trazido por Jesus é que fôssemos até os santos dos santos. Ei! Deus te espera nos santos dos santos. Ele te escuta no átrio, mas Ele te espera lá no santo dos santos. Aquele lugar onde Ele habita é o lugar que Ele fez para Ele, mas Ele espera você lá. Há uma expectativa no coração de Deus para que eu e você saibamos reconhecer isso e saber chegar ao caminho, aos santos dos santos, e ali podemos contemplar a face de Deus. A questão é até quando? Até quando eu ficarei sem jeito para levar a presença de Deus? Sabe, quando nós vamos na palavra de Deus, no livro de Salmos, vou pegar o texto aqui, queridos. Aleluia. Aleluia. Salmos 18:30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Amém? Porque essa é a promessa de Deus na presença dele. Algumas das coisas que recebemos na presença de Deus: o refúgio. O Senhor vive, bendita é a minha rocha, exaltado seja Deus o meu Salvador. O salmista falava na presença do Senhor. Este é o Deus que em meu favor executa vingança e que a mim sujeita as nações, dizia o salmista. O salmista falou em Salmos 20, verso 7, alguns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Salmo 22, verso 1 diz: meu Deus, por que me abandonastes? Quando Davi clama a Deus misericórdia, por que está tão longe de mim? Salva-me de tão longe dos meus gritos, da minha angústia. Davi sabia quão era importante estar na presença de Deus. Davi sabia exatamente como era importante estar na casa de Deus. Davi sabia o quão era importante usufruir da presença do átrio do Senhor. Quando Davi vive essa experiência, ele começa a colocar a mão na cabeça: como eu vou trazer agora a presença de Deus a mim? Porque ele sabia que eles haviam perdido. Ele sabia que da maneira errada ele tinha tentado trazer a presença do Senhor. Mas como agora eu vou trazer a presença de Deus a mim? Qual é a maneira certa de chegarmos à presença de Deus? E aí, a gente percebe que a presença de Deus pela arca, ela começa a ser aproximada. Aleluia. Vocês sabem por quê? Porque quando você vai ver a arca, nada mais é do que a representação do Filho de Deus. A arca representava Jesus, queridos.
Se nós vermos elementos da arca, nós logo lembramos da pessoa de Jesus. Dentro da arca tinha o pão, o maná que desce do céu, assim como Jesus havia sido enviado por mim e por você. Dentro da arca a gente encontra a vara de Arão que floresceu, dizendo que Arão era o sumo sacerdote, assim como Jesus é o nosso sumo sacerdote, e esse é aquele que traz a nós a presença de Deus. Na arca nós encontramos os utensílios, né? A arca a gente vê a madeira de acácia que compunha a arca. Assim, a madeira de acácia é uma madeira feita de uma árvore dura, resistente, uma árvore que nascia em meio deserto, e aí me faz lembrar de Jesus como raiz de uma terra seca, sem formosura e sem parecer, ele nasceu, e era desprezado e indigno dos homens de dores e trabalhados, experimentados no trabalho. Não víamos nele nem parecer, nem formosura, para que nós desejássemos. De quem Isaías está falando desse texto? Ele está falando de Jesus. Jesus como a árvore, sabe, a madeira de acácia, ela representava o ministério de Jesus que floresceu no deserto, exatamente aonde a acácia nasce e floresce. E com a mesma resistência e durabilidade da árvore de acácia, assim foi comparado o ministério de Jesus. Aí quando eu olho para a arca, eu vejo dentro dela o ouro, eu vejo nela o ouro que mostrava a divindade de Jesus. Eu lembro justamente do maná que representava Jesus, que é o pão da vida, mas eu lembro da cor do maná que era branco, representando a pureza de Cristo. Ah, querido, essa arca que é a presença de Deus, a arca que ia à frente e o povo ia atrás como um pastor guiando o rebanho, assim é Jesus hoje guiando o seu rebanho, assim é Jesus hoje guiando o teu povo. Nós ainda temos agora, mais do que nunca, o acesso à arca. A questão é, o que eu estou fazendo com a presença? A arca está próxima, ela está acessível, o nome dela é Jesus. Mas o que eu estou fazendo com a presença? O que eu estou fazendo com a presença? A gente tem falado muito sobre se acostumar com a presença de Deus. Se acostumar, como é que se acostuma com a presença de Deus? Sabe, eu perguntei para o Senhor, o que faz um homem se ajoelhar? Ele falou, Fabiano, quando a minha presença está sobre os ombros, facilmente ele se ajoelha. Facilmente ele se ajoelha. Quando a minha presença está sobre os ombros, não tem como não sentir a minha presença. Como é que seria o culto? Aí eu comecei a ficar inquieto com essas coisas que eu comecei a receber de Deus. E eu comecei a falar, Senhor, como é que é isso? Como é que a gente lida com isso? Porque é muito grande, é maior do que a gente. Eu falei, Deus, não pode ter culto, não tem como haver culto normal. Não tem como ter reunião normal, encontro normal. Não quando há a presença de Deus. Você sabe por que está havendo cura? É porque está havendo a presença de Deus. Você sabe por que há libertação? Porque há a presença de Deus. Você sabe por que há renovo? Porque há a presença de Deus. Eu preciso aprender a voltar, olho para trás de vez em quando e verifica se você não tem colocado a presença de Deus sobre carros, porque muitas vezes nós estamos dizendo que ela é pesada demais, mas se a presença de Deus tem sido pesada demais para você carregar, é porque talvez tenha carregado da maneira errada. Porque quando eu vou para a palavra de Deus, ela me ensina. Sabe, eu me lembro de Josué quando ele fala, santificai-vos. Santificai-vos, por quê? Porque hoje, deu o quê? O Senhor fará o quê? Resultado da presença. Mas a presença veio pela santificação. Santificai-vos. Mas aí é mais fácil carregar a presença num carro
do que carregar ela em mim. Porque muitas vezes, querido, essa presença, se ela é propósito, sabe o que isso me faz lembrar? Da cruz. Aonde Jesus carregou a cruz? Aonde? Aonde vamos carregar a presença? Aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Porque muitas vezes, querido, para carregar a presença, nós também precisamos pagar preço. E eu falei, Senhor, o que eu posso aprender com isso? Ele falou assim: meu povo está banalizando a minha presença. Ainda tem muito usar tocando na arca. E eu tremi tanto, apóstolo, quando Deus me falou isso. Ele falou, ainda tem muito usar tocando na arca, mas a minha misericórdia, por causa da minha misericórdia, é que ainda está vivo. Ele falou, você tem muito ministério tocando na minha arca de qualquer maneira. Se vocês soubessem o que a minha presença pode fazer, se vocês entendessem o que a minha presença é capaz de fazer. Mas é porque às vezes é mais fácil carregar no carro. Porque eu carregar no carro não requer de mim mudança das minhas posturas, das minhas atitudes, nem da minha pensamento. Enquanto eu vou lá e assisto a presença, existem outros que já fazem parte dela e estão mergulhados, estão dentro dela. Quando Deus preparou a arca, Ele preparou para os sacerdotes, e Ele mesmo falou que nós somos o sacerdócio real, a geração eleita, o povo escolhido, adquirido por Ele. Quando Jesus veio, Ele veio para rasgar o véu que separava o santo lugar dos santos, para que eu e você, que antes íamos ao átrio, que íamos santos ao santo lugar, pudéssemos ter acesso ao santo dos santos. Ele não queria que mais nada atrapalhasse eu e você chegarmos à presença do Pai. Aonde eu estou levando a presença de Deus. Daqui a pouquinho acaba esse culto. Os que levam no carro sairão da mesma maneira que entraram. Mas os que levam no ombro saberão que Deus é com ele. Os que levam no ombro sabem o que é dobrar o joelho e pedir ajuda e Deus responder. Os que levam no ombro sabem que vai valer a pena no final. Os que levam no ombro têm noção do valor daquilo que carregam. Num ambiente de glória, num ambiente de glória, anjos e homens declaram o Rei da glória. Num ambiente de glória, num ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Da tua glória, quando ela vem sobre os ombros, ela eu pesa. quero estar com vestimentas de glória. E eu falei, Deus, não me deixa nunca mais. Queima o carro. Eu quero entrar. Põe fogo no carro, Deus. Ambiente da tua glória, porque o Senhor me chamou para carregar a tua presença. Foi no meu coração, foi na minha vida. Eu quero estar. O que eu faço, Deus? Com vestimentas de glória,
contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade, habitar no ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, ó Deus. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória. Continua, pode continuar. Mas escuta. Ele falou o seguinte: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que Deus tem feito nos últimos meses, nesse lugar, nessa igreja, está dentro de um propósito. O que Deus começou a despertar nessa igreja nos últimos meses está dentro de um propósito. Deus começou a mudar a linguagem dessa igreja, porque também está dentro de um propósito. Deus começou a mudar peças de lugares, porque está dentro de um propósito. Deus começou a mudar o que a gente achou que nunca mais teria mudança. Eu e você nos conformávamos com alguma situação, mas Deus começou a mudar, porque tinha propósito. Só que haverão dois tipos de pessoas congregando nesse lugar: os que carregam a presença no carro para não se comprometer com ela, porque ela, isso não é para mim não, pastor, isso aí não é para mim não. Eu acho até bonito, eu acho bonito os querubins, eu acho bonito o ouro, a arca, eu acho bonito o adorno, isso tudo é bonito, mas não é para mim não, pastor. Então eu estou tomando a decisão, pastor, a partir de hoje eu vou carregar a presença na arca, eu vou estar do lado dela, eu vou ver a arca, mas eu não quero ter compromisso, porque, queridos, essa é a decisão que muitas vezes nós tomamos, para não ter que sentir o peso. Só que hoje, oh meu Deus, como eu chorei à tarde. Deus tem uma proposta para você, agora, nesse lugar, aqui, agora. Uma proposta. Se você quiser tirar a glória, a presença dele do carro e colocar sobre os ombros, vem, que hoje ele dispensa a presença dele sobre a sua vida. Pode vir. Se você acha que tem levado a presença de Deus da maneira errada e que você pode melhorar nesse compromisso, você vai sair do seu lugar e você vai vir. E hoje
Você vai sentir a presença dele na sua vida, como nunca antes você sentiu. Porque você não vai mais ver, você vai sentir. Você não vai mais ouvir falar, você vai andar com ele.